Depois eu encaminho esse material pelo WhatsApp. Dá para abrir, eu vou transformar em PDF, dá para abrir no celular, dá para abrir no computador, se mandar para o computador também, tá? E aí, eu não vou ler tudo, até por causa do tempo, mas depois, se você quiser ler com calma, aí você pode ler em casa, tá bom? A ideia aqui, o objetivo, eu cheguei a apresentar esse material para o pastor Edson. A gente teve a última reunião de diáconos que ia apresentar, mas tinham poucos, e aí decidiu fazer hoje, no final do culto, que seria mais fácil, tá? Alguns irmãos também conhecem parte do material, eu cheguei a compartilhar com o diácono Jonas, a irmã Delma, irmão diácono Denilson também, eu compartilhei algumas partes. Agora a gente vai ver tudo que está ali, tá bom? Então a gente vai falar um pouco do modelo de gestão. Isso aí é o modo de funcionamento da reunião de liderança da igreja, que a gente chama de reunião de obreiros, né? Que dura em torno de 2 horas. Eu vou subir aqui de vez em quando só para ficar mais fácil de eu ler. E depois tem alguns projetos que eu vou passar para os irmãos. São projetos que nós podemos desenvolver no próximo ano, o que depende de pessoas que se levantem, né, para também trabalhar nesses projetos, tá? Então, primeiro, a gente vai falar sobre a reunião da igreja, a reunião de líderes. Qual é a proposta de como essa reunião pode funcionar? Hoje nós temos 2 horas de reunião e nós discutimos vários assuntos envolvendo parte administrativa, movimentação de membros, situações de disciplina, são vários assuntos. E a proposta é que a gente dedique 1 hora dessa reunião a entender como os departamentos estão funcionando, como os líderes estão conduzindo as atividades, o que eles estão planejando para o futuro, para que a gente possa compartilhar mais. Então, qual é o motivo aqui, né? Reunião com foco no futuro, para a gente pensar em crescimento da igreja. Então, o que a gente tem de ideias, aquilo que Deus planta no coração de cada um nos seus ministérios, para avançar com a igreja. Cooperação entre os departamentos. Às vezes um departamento não sabe o que o outro está fazendo e não tem espaço para pedir ajuda, então a gente vai criar isso na reunião. Compartilhar ideias, aprendizado, porque quando eu conto para os outros o que eu estou fazendo, aí ele pensa assim, eu podia fazer isso no meu departamento também. E a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Planejamento de comunicação, vou usar aqui o que eu percebo, nós somos fracos na igreja, aí é um ponto que é importante para a gente ver, que é a comunicação. Talvez até a pandemia também fragilizou ainda mais, mas há muita coisa assim que a gente precisa se antecipar, a gente precisa organizar para comunicar com antecedência e garantir que todos saibam. A gente precisa melhorar um pouco os canais de comunicação. Por quê? A gente tem grupos de WhatsApp, mas se a gente olhar, 30% ou 40% da igreja que está no grupo de WhatsApp. Tem muita gente que não está nesse grupo. Então, se eu não comunico no culto ou em outros meios, pode ser que eu atinja só uma parte da membresia e a pessoa fale, eu não sabia disso. Então, um pouco disso aqui para a gente tentar trabalhar. Os principais assuntos, irem para o boletim mensal, a gente está construindo um boletim digital. E aí o que vai acontecer? Quando fala ali, a gente vai coletando, aí já vai colocando lá no boletim que vai para toda a igreja depois. Então, isso tudo é melhorar a comunicação na igreja. E melhorar a visão de todos sobre as atividades. Eu, pelo menos, eu estou aqui há 9 meses, depois que eu voltei, é muito comum eu escutar uma frase assim, mas eu não sabia que o outro departamento estava fazendo isso, mas eu não sabia que tinha esse trabalho. Então, a proposta aqui é também a gente evitar que isso aconteça. Quanto mais a gente compartilhar, melhor. Então, eu já falei um pouco aqui eu não vou entrar no detalhe, mas 2 vezes ao ano a proposta é que a gente se reúna um dia inteiro, a liderança da igreja, para trabalhar sobre vários assuntos, almoçarmos juntos, nos confraternizarmos, mas também a gente definir ações, né, de crescimento da igreja, apresentar projetos com mais calma, porque a reunião de 2 horas ela passa bem rápido, né? Então não dá para fazer tudo, tá? E aí, qual é a ideia? Existem áreas que são transversas a toda a igreja, trabalha para todo mundo. Então, quando você fala dos pastores, administração, tesouraria, esporte, secretaria, música, a parte digital, restaurante, cantina, ela trabalha para a igreja inteira, todos os departamentos.
Mas o que eles estão fazendo? Os responsáveis, o que eles estão planejando de melhoria nessas áreas da igreja? Como é que a gente pode integrar mais, atender mais, ajudar mais os departamentos da igreja? Então, a gente listou algumas áreas ali. Depois, sim, a gente tem os departamentos da igreja. Aí você tem homens, mulheres, crianças, adolescentes, famílias, jovens, a escola bíblica, ação social. São outros ministérios também importantes. Tem outros, irmãos, sempre tem mais. Mas a gente selecionou alguns que sempre precisam ter mais apoio, mais ajuda, são ministérios maiores e que precisamos trocar entre nós para a gente estar ajudando, tá? E aí, qual é a ideia? Na reunião mensal, o líder ou o vice dele, né, é sempre importante que cada líder tenha o seu vice, né, para a gente não falhar aqui, ele venha na reunião a cada 3 meses, não que vocês não possam ouvir todo mês, né, vem todo mês, mas você só vai apresentar isso aqui a cada 3 meses. E aí, todas as reuniões vai ter algum departamento apresentando, porque não dá para fazer todos no mesmo dia. Então, a gente vai fazer uma escala de apresentações. Tá? E aí, o que o líder tem que apresentar? Ele tem que apresentar o que ele fez nos últimos 3 meses, quais foram as ações, atividades, eventos, reuniões, o que ele fez nos últimos 3 meses com o departamento dele ou com a área que ele é responsável. O que ele vai fazer nos próximos 3 meses? Então, ele conta para a gente o que fez, todo mundo vai ficar sabendo. Se ele fez algo que não é aparente a todos, aí a pessoa fica sabendo. E ele também diz o que vai fazer no futuro. Aí a gente já pode olhar e falar assim, eu posso te ajudar nisso. Isso aqui, a área tal pode ajudar. Isso aqui você me deu uma ideia, eu vou te dar uma outra ideia que você pode juntar com essa e melhorar ainda mais. Então, isso vai fazendo com que todos nós ajudemos uns aos outros e é uma melhoria para todas as áreas, todos os departamentos. Ele também vai dizer alguns números, quantas visitas ele fez nos últimos 3 meses, quantas conversões aconteceram nesse departamento, né? Quantas doações foram recolhidas. A gente agora está fazendo a campanha da roupa, né, da Cristolândia. Que bênção, irmão, a secretaria está com uma montanha de roupas lá para entregar. Mas cada departamento também faz esse tipo de trabalho, ele vai poder apresentar aqui. Qual é o valor agregado para o reino? Aqui, irmãos, é só uma pergunta para todo departamento pensar o seguinte: isso que eu estou fazendo está gerando vidas? Isso que eu estou fazendo está fortalecendo os cristãos? É só para a gente se perguntar, para não cair numa armadilha de fazer coisas por fazer, ou fazer coisas mecânicas. Eu sempre fiz, aí eu tenho que fazer de novo. Não, pensa se é a melhor abordagem, né? Agora, tudo muda, a sociedade muda, as pessoas mudam, as gerações mudam. Então, como é que a gente se pergunta se isso que eu estou fazendo agora está gerando valor para o reino de Deus? Porque nós estamos a serviço do Senhor Jesus e do reino. Então, a ideia é a gente se questionar sempre. Finanças. Nós, departamentos que têm caixas, né, que são paralelos, ele tem um caixa que as pessoas do departamento contribuem, ele pode prestar contas aqui, e ele pode fazer pedidos. Eu estou precisando desse recurso, eu vou ter um evento, eu gostaria de saber se tem como ajudar. Então, aqui são pedidos a finanças da igreja. Tá? E ali na ponta é o pedido de ajuda. O que eu preciso de ajuda? Eu me lembro da Deise falando, vai ter a tarde com alegria. A Deise precisava de voluntários, porque imagina, 120 crianças. Tem que ter gente na cozinha, tem que ter gente espalhada com cada grupo de pessoas, tem que ter gente para ficar olhando, tem que ter gente até para, se alguém se machucar, pegar o carro e levar para o hospital. Tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando um departamento faz um evento maior, ele vai aproveitar esse momento para dizer, dá para me ajudar? Eu preciso de voluntários, porque o departamento sozinho não consegue fazer. Irmãos, dúvidas nessa parte aqui, está claro o que é? Isso aqui você não precisa fazer em computador, não. A gente vai criar uma folha de papel grande, vão ter aqueles 6 pontos ali, você vai pegar uma caneta e você vai escrever à mão ali, tá? Quem quiser fazer no computador pode fazer. Mas você vai escrever à mão, e aí no teu dia, porque vai ter uma escala de apresentações,
no teu dia você vai chegar e vai apresentar. Você vai ter 10 minutos, não é um tempão para discutir tudo, para falar tudo. Você tem 10 minutos para chegar ali e apresentar tudo isso para as pessoas. Tá? Aí se tiver um ponto assim que gere discussão, a gente joga para o final, ou também pode ser discutido após. É por isso que a gente avisa com 3 meses de antecedência, porque dá tempo para voltar naquele assunto. Tá? A ideia aqui é cooperar, compartilhar a informação entre os departamentos da igreja. Está claro, irmãos, essa parte? Vai intercalar. Aqui tem, ó, olha como é que vai funcionar então. Aqui são os departamentos. Então ali, por exemplo, isso é uma proposta. Se nós começarmos em novembro, então na reunião de novembro, teremos os pastores, diáconos, administração, como serviços, apresentando. E como departamentos, os homens, as mulheres, as crianças. Aí, por exemplo, eu sou responsável dos homens, a Deise é responsável das crianças, a Roseni e Solange são responsáveis das mulheres. Elas virão na reunião de novembro, todos nós, para mostrar aquilo ali. Nos últimos 3 meses, fizemos a tarde com alegria, fizemos outras atividades, retomamos a EBD, retomamos o culto infantil, fizemos a comemoração da MCM de 81 anos, fizemos isso, fizemos aquilo, tem reunião das mulheres. Então a gente apresenta, e o que a gente vai fazer em novembro, dezembro e janeiro? Então essa é a questão. Já lá em dezembro, tesouraria, digital, restaurante, família, missões, EBD. Aí essas pessoas virão. Depois, em janeiro, música, secretaria e esporte, ação social, jovens e adolescentes. E aí em fevereiro, passou 3 meses, voltamos lá, pastores, diáconos, administração, e a gente vai dizer se aquilo que a gente falou que ia fazer, se a gente conseguiu fazer, ou se houve algum problema, se a gente precisa de ajuda, e aí os 3 meses são ciclos. A cada 3 meses, todo mundo apresenta isso. Amém? É claro? Tá? E quando, por exemplo, os homens forem falar, eu tenho que falar do Homem ao Máximo, eu tenho que falar dos embaixadores que estão com a gente, eu tenho que falar da Cristolândia, eu falo de tudo aquilo que está na área que é do departamento que você é líder. Ali tem os responsáveis atuais, o pastor Edson já falou que vai organizar a comissão, que vai verificar os líderes para o ano que vem, e aí os nomes vão se atualizando ali. Ali a gente colocou os nomes de quem hoje está em alguns departamentos. É bom sempre que tenha líder e suplente, tá? Aqui é um exemplo da parte digital, ó. Se eu fosse, bom, eu vou lá apresentar a parte digital, tá ali, ó. Fiz o meu ali para vocês verem o que eu falaria da parte digital. Transmissão, todos os cultos da igreja. Opa! Realizações, criação das artes da igreja. Criação EBD digital, começou, já veio para física, cobertura de fotos, padronização das redes sociais, nós padronizamos YouTube, Instagram, Facebook, tudo. Criação do WhatsApp da igreja, do grupo de Facebook que a gente ampliou. Planejamento dos próximos 3 meses. A gente vai criar o boletim, a agenda digital, vamos fazer uma avaliação do sistema de gestão da igreja, o Atos 6, a gente quer fazer um projeto aí, porque dá para usar muita coisa que não está sendo usada ainda, que é a parte de informática mesmo. Retomada do programa digital, a gente vai começar aquela EBD digital, mas num outro formato, mas não vai ser EBD não, vai ser uma outra coisa. E corte de todos os vídeos do YouTube. Ali são os números. Os irmãos têm noção de que a equipe digital criou 120 artes só agora, até agora, no mês do ano de 2021? Foram 120 anúncios que o pessoal da equipe digital criou. Foram 140 transmissões ao vivo. Aí a gente vai vendo o trabalho que é meio escondido. A equipe digital ela fica quietinha ali. O YouTube saiu de 700 para 1.000. O Instagram saiu de 500, agora já está em 900 o Instagram. Eu, quando fiz, já está aumentando a cada dia. E eles mantêm tudo isso funcionando. Não é o pastor Virgílio que faz isso aqui, irmãos. Eu só ajudo ali a liderar. São os irmãos da equipe digital que fazem. Valor para o reino. Muitos visitantes estão aparecendo aqui por causa de nos ver nas redes sociais.
Ontem mesmo eu falei, Deise, eu não estava aqui, eu faço foto e vídeo, aí o Vinícius estava aqui, ele gravou. A gente tem que botar os nossos eventos nas redes sociais para que as pessoas vejam e falem assim, eu quero ir lá, eu quero conhecer essa igreja, eu quero participar. Que legal, olha o evento que eles fizeram com as crianças, que legal, olha o trabalho da família que está sendo feito, isso atrai. Finanças, tem ali alguns pedidos, a gente está com uma câmera e uma filmadora, mas já são usadas, a gente precisa ter uma outra câmera. Para quem está em casa é muito legal quando a gente muda as câmeras, senão fica maçante na mesma direção, só que a terceira câmera hoje é do irmão Alex. Quando ele está, ela está. Quando ele não está, não dá. E a câmera dele também é usada para fazer fotos dos cultos e dos eventos. Só que quando a gente está transmitindo, se ele não estiver aqui, a gente não tem câmera para fazer fotos. A gente faz com celular, faz, irmão, mas não é a mesma coisa. Vocês percebem a nitidez completamente diferente das câmeras. Pedido de ajuda, compra da câmera. Departamentos precisam solicitar as artes com mais antecedência. Criação do cenário de gravação. E a gente tem falado muito no projeto aqui, do púlpito. Eu sei que existe um projeto para ampliar o púlpito, porque isso vai facilitar. A gente também quer posicionar as câmeras mais altas aqui, para tentar as pessoas passarem na frente, não atrapalhar. Já tem irmãos que já se dispuseram a ajudar nesse trabalho aqui, mas é um projeto que precisa acontecer. A gente precisa ampliar o púlpito aqui para permitir que as coisas funcionem melhor ali em cima. Serviu o exemplo? É isso. É como se eu estivesse apresentando lá na reunião dos obreiros a parte digital. Aí eu fiz esse exemplo para ajudar, para a gente entender. A área digital, a gente está administrando Facebook, Instagram, WhatsApp, os sistemas, YouTube. A igreja vai entrar em outras redes sociais. A gente vai lançar a igreja no TikTok também. Entendo o seguinte, irmãos, eu participei de um congresso na Atitude, aprendi bastante coisa. Eles trouxeram especialistas de mundo digital para fazer palestras lá. E é assim, eu até achei engraçado, Facebook, quem faz o movimento da rede são os jovens e adolescentes. Aí eles entraram no Facebook, só que os pais começam a vir atrás. E aí quando os pais adultos começam a entrar no Facebook, eles fugiram para o Instagram. Aí o Instagram deu um boom. O Instagram agora, os pais estão começando a entrar no Instagram. Eles já estão fugindo para o TikTok. Então quem faz o movimento da rede social são os jovens e adolescentes. E esse é um movimento que acontece mesmo, tá? Então, o TikTok vai explodir, ele já está crescendo muito. A igreja precisa estar lá, a gente precisa botar vídeos de pregação nossos lá, de cultos, de tudo, para que eles vejam e tenham curiosidade em visitar. O canal YouTube da igreja, quando a gente começou aqui, só tinha o culto de celebração, o culto da vitória e o IBMT Kids. Agora a gente já tem outros canais associados, o Cresça na Palavra, Seja Mais Família, Team Liberty, EBD Digital, IBMT Music, Mulheres, mas a gente precisa continuar desenvolvendo programas digitais. Ainda que volte, já está voltando todo o presencial, isso não quer dizer que a gente não tenha, a gente tem que gerar conteúdo de qualidade, palestras, as palestras, os estudos de todos os departamentos podem ser filmados, uma parte pelo menos, para colocar no YouTube, para as pessoas assistirem. E elas vão querer conhecer a igreja por causa disso também, tá? Em comunicação, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que refletir sobre o que a gente fala, que imagem a gente passa, está afetando, às vezes eu falo, a foto, cuidado, a pessoa estava assim, você fez a foto, calma, essa foto não pode ir. Porque a pessoa nem sabia que estava sendo fotografado. Aquilo que a gente escreve, o português, as mensagens, está atingindo alguém, atingindo a imagem, está conflitando com a palavra de Deus. Eu falo muito isso na equipe digital. Tudo que a gente bota na rede social tem que ter atenção para essas perguntas que estão aqui. Então é uma avaliação que a gente vai fazendo. Aqui, irmãos, eu vou deixar para vocês a estrutura da equipe digital. Então, a Aline, ela hoje administra todos os pedidos de artes. Quem quiser pedir alguma coisa, pode mandar para a Aline. Não precisa ser o pastor Vigílio. Eu também recebo e encaminho para ela, mas é a Aline, tá?
O Dudu, ele cuida de toda a estrutura de sistemas, informática, câmeras, tudo isso, transmissão do YouTube é com ele. O Marcos entrou para a equipe. Marcos está aqui? Eu acho que não. Não. O Marcos, hoje ele vai nos ajudar com alguns projetos. Ele também nos ajudou com umas ferramentas que a gente está usando de gestão. O Rony cuida do som, Dudu transmissão, o Renan cuida do multimídia, Vinícius são as edições de vídeo da igreja, o Alex é foto e vídeo também, Jonathan e David, eles que criam todas as artes, não é o pastor Virgílio, eu só fico ali ajudando. Então é o Jonathan e David que criam os anúncios, tudo, são eles que fazem. São essas pessoas aqui que trabalham, tudo isso que vocês fazem. E eles têm equipes também. Então, no multimídia, o Renan tem um grupo de pessoas, de adolescentes e de outros que trabalham com ele. O Dudu também tem um grupo de pessoas que ajuda na transmissão. Mas a gente está precisando de mais pessoas no som e em outras áreas. Porque não é fácil, as escalas falham, a pessoa falta aí, tem que ter bastante compromisso aí nessa área. Tá? Até aqui era para falar da digital, agora eu vou falar só de alguns projetos. Evento de fim de ano, os homens começaram a organizar um passeio, que vai ser no sítio dos netinhos, tem ônibus, tá? A gente trouxe aqui, eu vou passar para vocês. Esse lugar aqui é um dia inteiro, é o dia 4 de dezembro, custa R$ 130 adultos, R$ 100 crianças. Eu estive em contato também com o sítio, está dentro do valor esperado, negociado, para a gente conseguir desconto para a igreja. Aqui já considera o ônibus que vai levar e vai trazer o pessoal. Toda a igreja está convidada a participar, mas tem que ser feita a inscrição até 15 de novembro, é o limite. Quem não se inscrever até 15 de novembro, a gente não vai garantir a participação nisso aqui, tá? Então é esse aqui o local. Opa, passei direto aí. O sítio para uma confraternização, um passeio de fim de ano, 4 de dezembro. Irmãos, projetos 2022, aqui eu vou passar rápido, vou mandar o material, mas são algumas ideias que, se os irmãos apoiarem, aí os irmãos têm que entrar nessas ideias e irem apoiando. A gente precisa que irmãos se levantem para essas ideias, tá? Essas ideias consideram uma macrovisão, todos os departamentos da igreja, tá? A gente está falando de acolhimento e comunhão, fortalecimento, visão e sonho em IBMT e a igreja chamados para fora. É uma reflexão nossa, irmãos. Tudo que a gente faz, a gente deve pensar em trazer convidados não cristãos. Sempre. Seja curso, seja reunião, seja evento, seja... Porque o cuidado da gente não trabalhar para dentro da igreja, mas trabalhar para levar o evangelho para fora. E aí a gente precisa criar sempre para todo mundo que chega a necessidade de convidar outros, para que eles participem. E os nossos eventos sempre serem organizados considerando a participação de pessoas não cristãs. Aí você tenta controlar alguns, depende do tipo de evento, mas tem que ter isso, tá? Uma proposta é criar a torre de oração na igreja. A torre de oração é escolher um local na igreja, uma sala de oração. Os homens, ao máximo, fizeram uma sala de oração aqui. Se vai ficar aqui, não sei, mas um local que esteja estruturado para oração, que a gente coloque um painel grandão dos dias do ano e que as pessoas possam anotar o nome dela, que ela esteve ali orando naquele dia, naquele horário. E aí a gente vai criando isso o ano inteiro, de manhã, de tarde, de noite, durante o culto, durante os eventos. Os departamentos convocam, e a torre de oração no final do ano, você tem aquele quadro todo ali, e você pode até mostrar para a igreja. Olha quantas pessoas estiveram aqui, dias diferentes, orando pela igreja, além do culto de oração, além do que já está organizado, tá? Uma outra questão é se a igreja ela quer ter células. Ter células, irmãos, é algo que eu particularmente vejo como muito positivo, tá? Mas é necessário um ministério organizado para isso. Célula não é fazer reunião de grupos apenas nas casas para fazer o estudo. A célula ela é criada nos lares
e tem que ter um líder, e o líder dos líderes, e tem que ter todo um preparo, o padrão dos estudos, e esse líder vai também ensinar que uma célula, ela tem que ganhar vidas. Não é para se reunir e fazer confraternização. Isso pode acontecer? Pode. Mas o objetivo das células é ganhar vidas. Então, o líder e a célula tem que trabalhar para convidar pessoas novas, para eles aceitarem Jesus lá, porque muitas vezes essa pessoa ela não quer entrar na igreja. Ela não é acostumada com isso, ela tem medo, ela tem vergonha de entrar numa igreja. Então, a célula é para isso. Agora, é um ministério muito bonito, que traz muito crescimento para a igreja. Eu já vi várias igrejas, a Lagoinha faz isso, a Atitude faz isso, eu conheci muito do que eles fazem, mas se a gente quer fazer, vamos fazer. Mas não é outra coisa, quando a gente faz encontro na igreja, de adolescente e tudo, é um encontro. A célula, normalmente, ela é nos lares, porque ela tem que ter capilaridade, ela tem que ir entrando pelas ruas, bairros, aí são os vizinhos que vão participar daquela célula. E quando ela cresce, tem que dividir, não é um clube, não é um grupo que ficou e fica para sempre, não. Passou ali de 10, 14 pessoas, já tem que dividir. Aí o líder já tem que criar outro líder para criar uma célula, talvez, no final da rua. Tá? Mas isso é um ministério. Se a gente quer pessoas se levantarem, a gente pode trabalhar com essa questão de células, tem muito material. O outro projeto é o Tamo Junto Jesus. Tamo Junto Jesus, a ideia é criar as camisas da igreja, numa cor, escrito hashtag Tamo Junto Jesus, a gente vai atingir as redes sociais com isso, mas são cultos na rua, na frente de uma casa. Não é na praça, mas é na frente da casa. O dono daquela casa cede, o culto não é dentro da casa, é na rua, em frente à casa. Você usa a casa como apoio, mas o culto é na rua. E aí o dono daquela casa convida seus vizinhos e conhecidos para participar do culto. Tá? É o evangelismo. Acolhimento. Acolhimento é uma das áreas mais importantes de uma igreja. Então, é a chegada, irmãos. E aí uma coisa que vocês estão vendo aqui, as plaquinhas, chegaram a fazer no congresso. A gente deve manter isso. Tem igrejas que quando a gente chega, eles compram sacos de balas, balinhas pequenininhas, e aí conforme você vai entrando, eles botam a bala com um papelzinho, seja bem-vindo, não sei o quê, e entregam para cada pessoa que entra naquele culto. Não precisa ser todo culto isso, mas de vez em quando dá para fazer. As placas, a pessoa vê, seja bem-vindo, aqui é um lugar para transformar a sua vida, a sua família pode... Aí aquilo já dá um impacto. E outra coisa, a recepção tem que ter pessoas de idades diferentes, porque aquele lugar que entra, a gente se sente assim, vocês viram quando botaram jovens e adolescentes na entrada, como foi bonito? Então, a gente tem que ter jovens e adolescentes acompanhando os diáconos na entrada da igreja, para que tenha ali uma diversidade de idades, e quando a pessoa chegue, aquele jovem que está ali, ele vai cumprimentar o jovem, aquela mulher que está ali vai cumprimentar a mulher, o homem que está ali vai cumprimentar o homem, o adolescente vai cumprimentar o adolescente. Aí ele vai se sentir mais ainda integrado na hora que ele chega. Então, são melhorias que a gente pode fazer. Alistamento. Aí vem desde a ficha de entrada na igreja até um evento para a gente fazer de alistamento. Pode fazer um evento anual. O que é alistamento? Lembra logo lá do quartel, é mais ou menos isso. Alistamento é um evento onde a gente convida as pessoas e sai recolhendo informações sobre duas coisas. Quais são os dons, talentos e habilidades que ela tem para trabalhar na igreja? A gente precisa disso para a gente conseguir pesquisar quem é que canta, quem é que prega, quem é que ensina, quem gosta de trabalhar em recepção, quem gosta disso. E outra coisa, qual é a profissão das pessoas? Irmãos, a profissão é bênção e abençoa outras vidas. Quem são os médicos dessa igreja? Quem trabalha na área de saúde? Quem são os professores? Quem mexe com informática aqui? Eles podem vir dar aulas, eles podem vir no mutirão de atendimento à comunidade. Quem trabalha em salão de beleza? Tudo isso é profissão que vai abençoar a vida de outras pessoas. Só que a gente precisa saber que profissões estão dentro da igreja e quem são essas pessoas. Isso é o alistamento.
Aqui é outra ideia. A ideia da gente implantar, e aí a cabeça foi lá na frente agora. Normalmente, quando começa, é colégio. Colégio, escola de profetas, as igrejas dão vários nomes. Aí a gente já fez a proposta aqui, que algumas grandes igrejas já estão chamando de universidade igreja. Então é a UniBMT, é a universidade. E aí a gente cria módulos. Tem pessoas aqui dentro que são professores, excelentes professores, tem teólogos aqui dentro, tem psicólogos aqui dentro. Então essas pessoas, vamos nos organizar e oferecer módulos de aula e de treinamento para os membros e para as pessoas que estão lá fora. Então você pode falar, homem ao máximo é um módulo de treinamento, mulher única é um módulo de treinamento. Quais são os outros módulos? A gente pode dar aula de foto e vídeo, ensinar quem quer aprender a fazer fotos. Ele vai nos abençoar ajudando aqui e talvez ele desenvolva uma profissão. A gente pode ensinar teologia básica, módulos básicos para quem quer aprender, liderança. Aí eu já tinha falado do pastor Edson, devido ao meu trabalho, eu sou focado nisso. Eu quero trazer vários materiais para nos ajudar a refletir como líderes. Então, assim, o que eu posso melhorar na minha comunicação? O que é trabalhar em equipe? Quais são as características que a gente pode desenvolver como ser humano para melhorar as lideranças? Um líder, ele precisa ser exemplar, é o pilar da liderança, são 3 pilares, um deles é a exemplaridade. Ou seja, se eu sou líder, eu tenho que ser o primeiro a chegar. Se eu sou líder, eu tenho que estar ali, eu não tenho que fazer tudo, mas eu estou ali. Isso é exemplaridade. Então, a gente refletir sobre todas essas coisas e nos ajudar, porque tem pessoas que nunca foram líderes de grupos. Aí ela fica com medo, a gente pode ajudar, que tem líderes mais experientes e menos experientes, e a gente ajuda. Então, o projeto aqui já foi um sonho, né? Aqui eu já sonhei vendo ali um prédio de educação religiosa, com um seminário de teologia, de liderança, da família, Universidade da Família, a gente replicando todos os módulos lá da família aqui, então tem bastante coisa disso. E por último, a gente tem a questão social, é algo que também atrai muito as pessoas que são do mundo para a igreja. Então hoje a gente tem um trabalho de cestas básicas, de visitação, a gente tem algumas ações específicas de esporte, tem a escolinha de futebol, nós temos aula de música aqui que é feita também. Que mais que eu me lembro? A gente tem atendimento de profissionais psicólogos a um baixo custo. A gente agora está trazendo uma aula de inglês a um custo diferenciado. Mas dá para fazer tanta coisa. A gente pode ter aula de artes marciais na igreja. A gente pode ter aula de fisioterapia. Se a gente tiver uma quadra poliesportiva, pode ter aula de vôlei, de basquete, de handebol para adolescentes, para jovens. É tanta coisa que pode fazer ali, ó, reforço escolar, pré-vestibular, idiomas, liderança. Irmãos, aí você tem que criar uma marca, um instituto. Instituto Social Monte Tabor. Aí já pega ali as letras, ISMT ou ISIBMT, pode ser os dois. Instituto Social Monte Tabor. E a gente criar uma página, a marca do instituto. Aí tem que ter um líder para coordenar vários líderes espalhados em esporte, em educação, em tudo. E você junta tudo. Quem olha, fala, Monte Tabor tem um instituto social que trabalha esporte, que trabalha educação de jovens, que faz doação de cesta básica, que faz isso, que faz aquilo. Os critérios são esses, tudo transparente no site. Irmãos, isso toca coração de pessoas que às vezes nunca foram cristãs e vê a igreja trabalhando fortemente nessa área. E aí eles vêm se aproximar e o evangelho entra no coração deles. Então, essa aqui é uma grande estratégia que a gente pode desenvolver, mas isso tem que ser de forma coordenada. Não pode ser cada um fazendo um pedaço, a gente tem que juntar tudo para conseguir dar a marca, o nome, e mostrar para a sociedade que a igreja tem esse trabalho. E aí a sociedade será atraída para dentro da igreja também. Faz sentido o que eu estou falando, irmãos? Faz sentido essas coisas? Aqui é o projeto digital. Falei que era o último, não era não, é o projeto digital. Projeto digital, irmãos,
Muitas igrejas já têm o totem, começaram a botar o totem digital, é aquele último. Você bota na entrada da igreja, nesse totem ele está conectado ao sistema da igreja. Ela pode agendar reunião com o pastor, ali, direto. Ela pode atualizar os dados cadastrais dela, terminei a faculdade, estou nessa profissão, meu endereço mudou, é no totem. Ela tem a maquininha, ela vai ali, entrega o dízimo, a oferta, que já vai direto para a conta da igreja, já vai mapeado e já vai para dentro do sistema. Os tesoureiros nem precisam mexer para registrar no sistema, já vai direto para dentro do sistema. Então, dá para fazer um monte de coisas e fica lá na entrada da igreja. Eu sei que a maquininha digital às vezes incomoda algumas pessoas, mas eu gostaria de desafiar, quebrar isso no nosso coração, irmãos. A tendência é que o dinheiro em papel acabe. Vocês já pararam para pensar nisso? Um dia vai acabar, irmão, está chegando perto. Até o pipoqueiro da rua tem maquininha digital. Porque eu, por exemplo, eu não ando com dinheiro, eu não manipulo espécie em dinheiro na minha mão. É tudo com cartão. Então, quando eu vou em outras igrejas, tem igrejas que oferecem a maquininha lá na entrada, não é percorrer o santuário, ela fica lá fora e as pessoas vão ali e ofertam. Ou usa o Pix, agora chegou o Pix também, que é uma novidade que não existia. Porque fazer transferência tem custo, o Pix não tem. Então, mas a maquininha digital não é comércio. Às vezes a gente fala, isso é comércio dentro da igreja. É uma forma de você entregar o dinheiro. Porque ninguém vai trazer dinheiro em mãos. Já pensaram nas igrejas que tem empresário, jogador de futebol? Os dízimos dele nunca poderia nem ser entregue em mãos. Eles entregam dízimos de 10 mil, de 50 mil reais, de 100 mil reais. Tem que ser transferência, tem que ser tudo assim. Então, a maquininha ou o Pix, a gente precisa que ela funcione para que as pessoas possam entregar dízimos e ofertas na igreja. E os apps de celular, esses sistemas, ele tem app, ele joga os cultos da igreja, boletim, eventos, células, cadastro, tudo no celular. O app já vem construído com a logo e o nome da igreja, e fica tudo no celular. Então, são projetos que nós podemos desenvolver. Os cenários de gravação dos programas da igreja também são projetos. E aí chega a parte das estruturas físicas. A igreja tem sonhos. Eu olho ali, a escola nos ajuda, mas o sonho de ter uma quadra dessa na igreja, irmãos, para eventos, festas, crianças, jovens, adolescentes, encontro de casais, tudo, você tem uma área grande ali, esportes, tudo ali. E o auditório já está acontecendo. A gente desenhou aí um projeto para o auditório, já está na mão aí dos responsáveis. Para que é esse auditório? Para Uni e BMT. Os cursos da família, Homem ao Máximo, Mulher Única, também pode ser usado, vai ser usado com certeza para eventos de jovens, adolescentes, jantar de casais. Também pode, é só tirar as mesas e deixar as cadeiras. Mas a mesa é necessário para as pessoas escreverem. Aula de teologia. Eu bato uns papos com o pastor Edson, irmão, pastor Edson, que ele conhece de teologia. Eu chego a ficar de cabelo em pé. Outro dia eu fui assistir uma aula que ele estava dando para os novos convertidos. Aí eu saí de lá, eu falei, eu quero ver o pastor Edson dando aula aqui sobre modos de teologia. Porque tem pessoas aqui interessadas em aprender e que não vão conseguir fazer um seminário, que tem aula de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, mas consegue assistir algumas aulas aqui. Só que a gente precisa de um auditório preparado, a gente também vai gravar os programas dentro desse auditório, que vai permitir esses eventos. Fechou agora. O auditório já está em obra, está faltando a mobília. Esse projeto é real, ele tem tamanhos reais, mas tem muita coisa para fazer. Eles vão botar ar-condicionado, vão colocar o forro, aí botar piso. Aí tem a parede ali que a gente tem que dar uma mexida, porque tinha um plano, mas o plano mudou um pouquinho. E aí, fechando, vai ter a mobília, a ideia é que fique daquele jeito. E aí, para a gente encerrar, eu falei com alguns sobre o sonho IBMT, que a gente precisa sonhar. Sonhar nos faz bem, né? Deus, ele permitia muitos sonhos na Bíblia. E a ideia aqui, a proposta é a gente marcar também uma reunião com a liderança e dizer assim, o que a gente sonha com Monte Tabor?
O que a gente acha que Montes Tabor poderia ser? Que áreas a gente queria? Eu tenho um sonho particular. Se perguntasse para mim, eu gostaria de ter um prédio de educação religiosa e que a igreja fosse uma referência em ensinos diversos, né? Mas o que mais que pode ter? Cada um aqui tem uma ideia. Então a ideia é que as pessoas coloquem. Passa esse vídeo, está no som já? Ele é rapidinho, ele é curto, eu acho que tem 2 minutos. Pode botar, Renan? Passa ele aí, então. Travou? Dá uma olhada lá, Dudu. Esse vídeo aqui é um vídeo curtinho que fala da Igreja Lagoinha. Aí mostra tudo que eles projetaram e foram fazendo, para a gente ver mais ou menos do que eu estou falando ali. Se não conseguir passar aqui, depois eu mando para o WhatsApp para os irmãos. Mas o que é a visão? A visão é assim, o que a gente realmente quer? A gente quer o Instituto Social? Todo mundo acha que é bom ter o Instituto Social? Se é, aí a gente vai trabalhar para ter isso. A gente quer ter a universidade, o BMT? Se é, aí dispara essas 2 coisas. Tem igreja que escolhe ser missionária, levantar missionários. Parque São Basílio eu conheci um tempo, muitos teólogos, né? Como eles formam teólogos e missionários também que mandam para outros lugares. As igrejas criam marcas, né, e escolhem. Pode passar. A Igreja Batista da Lagoinha foi fundada em 20 de dezembro de 1957 por membros que vieram da Igreja Batista do Bairro Preto, também em BH. O primeiro pastor foi José Rego do Nascimento, que veio de uma igreja em Vitória da Conquista, na Bahia. A igreja passou por 2 espaços antes de construir um templo novo, hoje conhecido como Tabernáculo, em 1970. Esse é o templo 2 anos antes do Lagoinha. pastor Márcio Valadão assumir a liderança da igreja. Aí eles vão mostrar o templo novo agora. Hoje o templo principal comporta cerca de 6.000 pessoas. Eles decidiram fazer cúpulas e várias galerias. Mas, além deles, a Igreja Batista da Lagoinha também possui diversos outros espaços para reuniões, como o Salão Céu, onde funciona o Seminário Teológico Carisma. Esse é o local Carisma. do Seminário Teológico deles. A recém-construída Capela, aí são outros salões que estão debaixo os Salões do templo. Esperança, Ágape e Fé, que ficam também dentro da estrutura da igreja. E também uma estrutura muito completa para apoiar os ministérios. Um exemplo é o Espaço Inconformados, onde funciona o ministério do mesmo nome, e a Casa da Mocidade, que também possui um pub e uma pizzaria. E tem ainda a Seara Livraria, onde você encontra vários livros, CDs, DVDs e muito mais para te ajudar na caminhada com Cristo. Eles têm uma pizzaria lá dentro, vocês viram antes, né? Foi criada para o Ministério da Juventude. É claro que todos os departamentos usam. Ufa, né? Muita coisa. Olha que a gente só mostrou um pouquinho do que a Igreja Batista da Lagoinha oferece. Pode cortar, Renan. Passa só o próximo slide. Não bota o vídeo, não. Só o... o que eu queria falar de visão e sonho, então um pouco disso. Aí quando eu vi esse vídeo que eu estava pesquisando, eu falei, poxa, não podia ter uma pizzaria aqui numa área dessa. Aí eu pedi uma foto aérea de Montes Tabor, eu falei, gente, é muito espaço. Aí que eu vi que a Michelin pega de fora a fora, que o terreno da Michelin vai até o final, e é vizinho mesmo de Montes Tabor, até lá o Rio, tem tanto espaço. E aí eu fiquei pensando o seguinte, se a gente parar para sonhar um dia, escrever tudo, e aí a gente chamar um arquiteto e falar, sonha junto com a gente, agora pega tudo isso aí, olha essa área inteira, a gente quer um templo para 1.500 pessoas ou 2.000 pessoas, isso aqui já foi, irmãos, 300 já era ocupado. Eu já fiquei pensando que quando os bancos saíram,
Já diminuiu um pouco a capacidade do templo, então a gente já vai passar a dificuldade. Mas o que seria aumentar esse templo? Será que seria aumentar para lá? Será que é o melhor? Será que seria melhor fazer atrás? Será que seria melhor criar galerias aqui em volta? Então, qual é o sonho? Será que aí educação religiosa, salas de ministérios, quadra de esportes? Se a gente deixasse falar, Deus, nos faz sonhar aqui e vamos escrever tudo, e a gente chama um arquiteto e fala, agora vem com a gente. O que a gente acha mais importante são esses 3 aqui, os outros, se der, você coloca. Ele faz um projeto de 20 anos, e aí a gente vê maquete, vídeo, e começa a sonhar com tudo isso e vai fazendo, irmãos. O outro vídeo eu vou passar para vocês, que aí eu vou encaminhar pelo WhatsApp. É uma igreja da Lagoinha que eles fizeram isso que eu estou falando. E aí é um vídeo que eles criaram com todo o projeto da igreja, é um projeto de anos, aí toda a campanha anual financeira também para apoiar, e vai acontecendo pouco a pouco. Vocês, talvez alguns pensem assim, mas pastor Vigílio, a Lagoinha, é dinheiro, recurso financeiro muito alto. Mas, irmãos, eles começaram pequenos. A área onde eles estão não é uma área de poder aquisitivo alto, hein? Eu já olhei em volta, o bairro não é. E tantas outras começaram assim. E vai crescendo, é no tempo de Deus. Mas se a gente deixa tudo planejado, facilita. E aí a gente sonha aquele sonho completo e vai realizando pouco a pouco. Então era isso. A minha proposta aqui é que a gente tivesse um outro dia só para a gente falar do sonho e da visão da igreja. E aí construir algo assim, 10, 20 anos. E deixar sonhar e fazer um projeto que vai nos inspirar. Imagina você chegando, o visitante chegando, o convidado chegando. Olha aqui a maquete. Isso aqui é como a gente sonha a igreja daqui a 20 anos. Quer fazer parte desse sonho? De evangelização e de ministérios? Mostrar tudo o que acontece? Isso mexe no coração das pessoas. Tá? Então, irmãos, é isso. O tempo... Eu me programei até 12h30, são 12h20. A gente vai criar um formulário digital perguntando para todo mundo qual é o sonho de vocês para a igreja, além da reunião, para que todos os membros possam responder se quiserem. O que vocês gostariam que tivesse na igreja? Que estruturas físicas? Que ministérios? E aí a gente vai coletar da igreja inteira e vai consolidar para levar para essa reunião aquilo que a igreja toda disse que gostaria e que sonha em ter na igreja. E aí a gente vai discutir entre as lideranças essa lista inteira, que também veio deles, que aí todo mundo tem chance de participar. Ninguém pode dizer, poxa, eu não fui consultado, eu não participei. É isso, irmãos. Vou passar aqui para o pastor Edson, para que ele possa encerrar, mas mais do que os projetos, a gente precisa que as pessoas se levantem para fazer parte desses projetos. Eu posso ajudar em vários deles, assim como alguém que motiva, que traz ideias, que pode ajudar a encontrar caminhos e tudo, mas isso aqui só é possível se muitas pessoas se levantarem para fazer parte. Então eu espero que Deus esteja plantando aí no coração de vocês, que vocês convoquem outras pessoas para fazer parte de todas essas histórias aí, sonhos, alguns para 2022, outros para 2050.